Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos a Fox News, a emissora base do governo Trump, dando uma aula sobre soberba, arrogância e uma completa falta de noção de realidade ao falar sobre o Brasil, China, Índia, Rússia, basicamente sobre a China e seus parceiros dos BRICS. Também veremos que a soberba precede a queda, então eu coloquei uma materiazinha bem pontual no final desse vídeo. Então já deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Xi Jinping deixa bem claras suas ambições econômicas. Ele quer que o yuan rivalize com o dólar. Um discurso de 2024 ressurgindo hoje nos dá um raro olhar sobre o plano do PCC para mercados globais. Eles querem que sua moeda vire uma moeda de reserva global. Basicamente, mais poder para Pequim e menos domínio do dólar. Mas, bem, infelizmente para a China, moedas de reserva se conquistam com mercados abertos, transparência e confiança. E, Mike, isso não é algo que a China tem. Não é. E acho que qualquer um que pense que a China não é nosso adversário, sabe, eles querem substituir os Estados Unidos como líder econômico mundial. Então, quando você olha para isso, não vejo acontecendo e acho que o que está rolando lá na Casa Branca é a maior razão disso. Sabe, isso estava ganhando força uns anos atrás, mas o presidente Trump e sua agenda America First, promovendo não só internamente, mas os etc. globalmente, estamos na melhor posição como nação em muito tempo. E isso significa que nossos adversários, a China, estão lutando para acompanhar. Minha única preocupação, e Brian, você está me olhando com ceticismo, então vou falar com você sobre isso. Tô pensando no que o Murphy disse com ceticismo, mas tô olhando pra... Pode ter sido há 5 anos, acredito que foi o Goldman quem disse que em 2030, 2040, 2050, a moeda chinesa, o yuan, rivalizará com o dólar americano em domínio. Sim, pode não acontecer amanhã, mas pode acontecer em 20 anos, pode acontecer em 30 anos. Agora, as pessoas sempre me zoam quando eu digo isso. Eles dizem, sim, também achamos que isso ia superar a economia do ZTA até 2025, e estamos esmagando eles. A economia deles não está crescendo como a nossa. Então eu entendo isso. Mas quando você tem grandes especialistas, eu sei, pessoas como Goldman Sachs, mas quando dizem isso, me faz pensar 2 vezes sobre a China. A forma como eles conseguem manobrar e tentar se unir a outros parceiros, sim, para nos enfrentar. Não acredito que o comunismo vença numa luta justa. Sim. Mas sei que a China não luta limpo. E o que a gente pensava era, bom, eles iam pegar basicamente e trazer para esse círculo do yuan, seriam tipo as Índias e os Brasis. Certo. E tal, os países BRICS. E talvez seja verdade, mas aqui é onde eles podem ganhar que eu não esperava. Com líderes como Mark Carney no Canadá e Emmanuel Macron na França, talvez não precisem ir atrás dos pequenos, porque esses caras agora vão para a China, né? Vimos os comentários nas últimas semanas sobre o Carney fechando acordo com a China e o Macron fazendo o mesmo pela França. Dá para imaginar um mundo onde, na verdade, quem se alinha com a China e fica mais perto do círculo monetário deles são esses caras? Por causa do fracasso das próprias políticas econômicas em países que deviam ter alinhamento natural com os demônios. Então a China está feliz em ter quem for nesse círculo, mas acho que podem ser justamente os caras que deviam saber mais e ter força para resistir que vão se juntar à China. Vejo seu olhar cético e te devolvo outro olhar cético. Ok, o Canadá não pode fazer parceria com a China. Acho que seria o fim deles como existem hoje. Eles são nossos vizinhos do norte. Carney está só posando e eles precisam do Zenarewa mais que qualquer outro. A França é parecido, mas também não vejo ela se aliando à China. Como seria essa parceria? Eu não sei. Bem, qualquer parceria com a China é unilateral. Tipo, você faz o que serve aos interesses deles, por isso não sei o que o Canadá vende óleo de canola para a China, tá? E a China manda 50 mil veículos elétricos para o Canadá. Quem vai ganhar nessa batalha no futuro, né? Então talvez o Canadá não consiga, mas está fazendo. E parece um péssimo negócio até agora. Tô rindo porque óleo de canola é bem inflamatório, e acho que você nem quer comer ou beber isso mesmo. Jack, minha pergunta para você. Falamos na intro sobre as razões estruturais pelas quais a China não poderia fazer isso. Eles não têm transparência de mercado. Eles não permitem nem que você tire seu dinheiro do país. Quer dizer, literalmente é insano. Mas eles aumentaram o uso de como negociam em termos de liquidação, como estão aumentando em alguns pagamentos internacionais. É uma ameaça real? Você não está preocupado? Por isso, o dólar fraco, né, do jeito que está, se ficar assim por muito tempo, no ponto que você falou da previsão do Goldman Sachs, é uma questão. Por isso, acho que o presidente quer o Kevin Warsh para equilibrar o sistema. Não acho que ele queira ver o dólar, sabe, subir de um jeito que vai bagunçar todo o equilíbrio, mas ele quer ver um dólar mais forte.
Vocês estavam brincando sobre óleo de cacanola, mas quero falar sobre petróleo de verdade, porque volta ao seu ponto. Em 1974, o dólar americano virou a moeda de reserva para negociar petróleo. Era assim que o petróleo era negociado em dólares americanos. Nos últimos anos, você lia notícias e eu sempre ficava pasmo com isso, porque nunca pensei que a gente fosse sequer cogitar esse tipo de mudança, sabe? Onde os chineses e russos, que estavam se aproximando daqueles países no Oriente Médio, que são grandes players, queriam mudar a moeda em que o petróleo é negociado. E para o que eles queriam mudar? O yuan ou o rublo. Obviamente isso nunca aconteceu, mas sabe, a gente tem um presidente protecionista até certo ponto que entende que se você simplesmente deixar essas coisas rolarem com o tempo, conforme outras nações ficam mais fortes no cenário global e a gente fica mais fraco, você vai ver transições assim acontecerem, mesmo que, 10 anos atrás, você nem conseguisse imaginar que isso fosse possível. E então isso faz parte do objetivo geral dele, eu acho, que é olhar para esses outros países e dizer, não sei que tipo de ideia vocês estão tendo sobre isso, mas isso não vai rolar aqui. Ed Yardeni acabou de dizer numa entrevista. Ed Yardeni acabou de aumentar, atenção a isso, Ed Yardeni numa entrevista na Bloomberg, acabou de disparou as chances, a probabilidade de um colapso do mercado americano pela guerra do Irã para 35%. Ed Yardeni diz que as ações dos Estados Unidos, a Wall Street, enfrentam um risco crescente de uma forte liquidação este ano devido à escalada da guerra do Irã e eleva a possibilidade de um colapso do mercado para 35%. Eleva a probabilidade de um colapso do mercado para 35% e reduziu as probabilidades de um colapso para 5%, citando o aumento dos preços do petróleo e um possível conflito prolongado no Oriente Médio. 35% de probabilidade de um colapso do mercado por culpa de um conflito prolongado que o investidor já vê de uma maneira tremendamente clara. A economia e o mercado de ações, ele diz, nos Estados Unidos estão entre a cruz e a espada por causa da estagflação, pelo duplo mandato do Fed, que desafia o risco crescente de maior inflação e de crescimento do desemprego. Já vimos isso na sexta-feira passada, no aumento da taxa em 1/10, quando se esperava que essa taxa não aumentasse. E onde estava a probabilidade de um colapso anterior para Ed Yardeni? Em 20%. Agora está em 35%. A mudança dessas ponderações é feita por Yardeni, sobretudo pela fotografia de um conflito que ele diz vai ser mais longo do que nos estavam dizendo. Tudo é pânico agora mesmo no mercado, embora haja intervenção. Parece que vai haver sobre o iene de forma imediata do Japão, já há do G7 no petróleo. O G7 está considerando liberar reservas de petróleo após um aumento histórico esta noite dos preços do petróleo. Chegou a estar no entorno de 30%. Então, ao assistir essa matéria desses pseudo-jornalistas comentando sobre a China, sobre o Brasil, sobre os países BRICS de modo geral, eu falo pseudo-jornalistas porque para mim eles são apenas defensores do Trump que recebem para isso e estão lá para distorcer todo tipo de informação possível em prol do governo Trump, em prol dos Estados Unidos. Basicamente, eu vejo eles falando da China, mas na minha cabeça eles estão falando exatamente sobre o que representa os Estados Unidos para o mundo hoje. Apenas um país que só pensa em si mesmo, que não existe basicamente negociação, que tenta impor a todo custo suas políticas, mesmo que apenas eles saiam ganhando de alguma forma. Cara, a completa falta de noção de realidade e até de algumas informações. Os países BRICS já fazem essa compra de petróleo e de outros bens em moedas locais entre si, ou seja, é uma completa falta de noção de realidade. Talvez eles até saibam, mas eles distorcem de propósito. Isso é até mais grave no meu ponto de vista, porque a burrice tudo bem, ser burro é normal, eu tenho minha burrice e cada um pode ter a sua, mas essa imoralidade ao passar esse tipo de informação e desse tipo de debate, no meu ponto de vista, é absurdo. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!